Divino Mestre Jesus, mensageiros do amor e da luz, nossos mentores individuais e todos os mensageiros do bem e do amor que aqui chegaram muito antes de nós, prepararam o ambiente para nos receber, que possamos todos juntos, num só coração, nos unir nesse momento para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, pedindo que os mensageiros e os mentores possam nos ajudar a ampliar o nosso campo mental para facilitar a palavra, como também facilitar o nosso entendimento e a compreensão do que será trazido na tarde de hoje. Pedindo também e recebendo os irmãos desencarnados, que aqui possam estar conosco, aprendendo, assim como nós encarnados, fazendo as suas trocas energéticas tão necessárias, assim como nós também as fazemos, e tão fundamental é para que possamos manter a nossa energia ao longo da semana, ao longo dos dias, até podermos estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, Jesus, para falar um pouquinho dos Teus ensinamentos e, quem sabe, mudar um pouquinho a nossa visão de mundo, o nosso entendimento e compreensão de tudo que chega até nós através desta vida física e material. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 46 do livro Vinha de Luz. O título dessa lição é Crescei. E a epígrafe ela é bem curtinha. Eu vou ler a epígrafe, mas depois eu vou lá no Antigo Testamento para clarear um pouquinho o nosso entendimento. Então diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma fala de Pedro na segunda epístola aos cristãos. Está no capítulo 3, versículo 18. Aí, como vocês já sabem mais ou menos como eu sou, eu fui lá no Evangelho para tentar buscar essa passagem. E estava no Antigo Testamento, e como foi dito, né, na segunda epístola de Pedro. E essa carta, as epístolas, elas eram para os cristãos, né? E aí, o título está assim: O Dia do Senhor. 2 pontos. Os profetas e os apóstolos. E ele fala assim: amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, procurando em ambas despertar o vosso pensamento sadio com algumas admoestações, reflexões, a fim de vos trazer à memória as palavras preditas pelos santos profetas e o mandamento dos vossos apóstolos, a eles confiados pelo Senhor e Salvador. Então ele está dizendo aqui que ele veio relembrar as palavras que tinham sido faladas, ditas pelos profetas e também pelos mandamentos dos vossos apóstolos, né? Aí, no decorrer do texto, tem uma passagem que é bem bonita. E ele vem dizendo que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Como se ele estivesse a dizer de uma forma figurativa, tamanha é a paciência do Pai em relação a nós, né? Porque este Pai bondoso, justo, amoroso, que é o Deus Pai Criador, ele tem a paciência de esperar a nossa própria transformação.
ou a nossa própria conversão, né? Algumas vezes a gente já se encontrou e às vezes eu falo, né, que não é os espíritos que vão fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer e realizar. E aí esse pensamento, ele vai de encontro com essa ideia que foi trazida muito tempo atrás, nesta segunda epístola de Pedro. Ele já nos alertou que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, assim como 1000 anos é igual a um dia. Ou seja, a paciência para cada um de nós, para que nós possamos fazer as nossas próprias transformações. Lembrando que a doutrina sempre nos fala que todo mundo está a caminho e cada um tem um tempo diferente, não é? Cada um tem um tempo diferente do outro. Mas isso é só metade do texto. No finalzinho do texto, é que ele vem explicando realmente a epígrafe de uma forma um pouco melhor. E é o último parágrafo da passagem. E aí eu vou ler para vocês. Vós, portanto, amados, sabendo-o de antemão, precavei-os, para não suceder que, levado pelo engano desses ímpios, venhais a cair da firmeza. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e até os dias da eternidade. Amém. Né? Então, ele fala aqui sobre esses ímpios que existem dentro de cada um de nós. Os nossos conflitos, as nossas confusões, né? Mas nem sempre a gente está em conflitos e confusões. Se a gente for avaliar, pensando numa semana, ao longo de uma semana, a gente está mais equilibrado do que em conflito, né? Do que desequilibrado. Mas quando é que a gente sofre? É ao longo do equilíbrio ou quando a gente dá aquela escorregada? Né? Então, esses ímpios, essas imperfeições que há dentro de mim, dentro de todos nós, é onde nós precisamos buscar o nosso próprio ponto de equilíbrio para que estas paixões, esses nossos maus hábitos, os nossos maus pensamentos, não dificultem a nossa caminhada. Dificultem em que sentido? Justamente na convivência daqueles que estão conosco, né? Porque quem é rapidamente afetado são aqueles que convivem conosco. Mas a gente também pode traduzir conosco mesmo. Porque às vezes a gente vive uma vida, uma situação que a gente muitas vezes está sozinho, vivendo de uma forma mais isolada. E os nossos conflitos internos, a nossa falta de conhecimento, as nossas questões mal resolvidas, às vezes elas falam conosco. E aí a gente precisa lidar com todas essas emoções para que nós não nos firamos e também não firamos aqueles que estão ao nosso redor, estão ao nosso caminho, ao nosso lado, né? Então ele fala que a gente tenha cuidado para que nós não percamos a nossa firmeza, para que vocês não perdeem as vossas firmezas, né? E essa firmeza a gente pode traduzir por esse equilíbrio realmente emocional, né? Essa saúde mental que é tão importante na nossa vida atual, né? E a gente também pode pensar nessa firmeza como as coisas que nos abalam. O que é que tira o nosso equilíbrio? O que é que nos faz ficar incomodado? Como é que nós estamos agindo? Somos os profetas lá do início do texto ou nós somos os apóstolos? Por que você está falando isso, Cassiane? Porque na lição o Emmanuel fala justamente desses profetas e apóstolos. E ele fala que os apóstolos são aqueles que compreenderam
os ensinamentos do Cristo e tentam aplicar aquilo que aprenderam com o Cristo. E aí ele usa uma palavra que é, uma palavra não, mas um termo, ele usa a virtude cristã. O que seria essa virtude cristã? Esta nossa busca de tentar fazer, pensar, sentir e agir da forma como o Cristo nos ensinou. Tentar. A gente precisa exercitar esta busca. Na medida que isso for acontecendo e que essa virtude vai cada vez mais aflorando no nosso coração, mais nós vamos compreendendo a vontade divina. E isso permite que nós possamos compreender tudo aquilo que está diante de nós. Tudo aquilo que a vida nos entrega e muitas vezes a gente não compreende. Às vezes a gente ainda se sente um profeta porque a gente já tem toda a sabedoria, a gente já tem acesso ao Evangelho de Jesus, a gente já está na casa espírita trabalhando, trocando ensinamento com outras pessoas, mas ainda a gente está exigindo algumas condições. E aí está a diferença do que é ser apóstolo, aquele que vivencia sem exigir condições, e a gente vê os profetas, e pode até chegar ali aquela fala dos falsos profetas. Lembra dos falsos profetas? Aqueles que dizem saber, mas na hora de aplicar, a gente não consegue aplicar. Não é? A teoria, quando a gente lê um livro, né, a gente lê o livro, aí a gente fica deslumbrado com o livro. Aí a gente, nossa, instala um monte de luzinha, não é? Mas ali ler o livro é uma prática que ainda está meio que saindo do papel, a gente está começando a compreender, mas a gente só vai saber se realmente, de fato, entendeu verdadeiramente aquilo quando a gente se encontra com uma situação que a gente vai ter que aplicar aquilo que a gente estudou num livro, ou que quando a gente se reúne na casa espírita e um palestrante fala alguma coisa, ou quando a gente faz um grupo de estudo, ou quando a gente está em casa com os nossos pais, com os nossos filhos, né, alertando, educando, mas na hora da prática, será que é fácil? Ou às vezes a gente tem as dificuldades, né? Então acho que a proposta dessa lição que o Emmanuel faz é que a gente possa se perguntar, né? Quem sou? Né? Sou o profeta ou sou o apóstolo? Ou melhor ainda, em que momento eu sou apóstolo e em que momento eu sou profeta? Porque há dentro de mim esses dois seres. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui, estaríamos? A gente estaria talvez num mundo um pouco mais evoluído, né? Então, dentro de nós existe os apóstolos, aquele que busca realmente estar em consonância com os ensinamentos de Jesus, tentando aplicar na nossa vida prática tudo que a gente aprende, que a gente absorve, mas também está dentro de nós o profeta que ainda não tem maturidade de colocar em prática tudo aquilo que tem no seu intelectual. Não é? A gente tem muitas coisas no nosso intelectual, mas será que a gente tem condições práticas de aplicar tudo aquilo que a gente já sabe? Algumas coisas são mais fáceis, outras coisas são um pouco mais difíceis, né? Então, é nesse sentido que o Emmanuel traz a leitura dessa tarde. E aí, para finalizar o contexto de hoje, ele fala dos deveres com Jesus, né? Quais são os nossos deveres com Jesus? E ele usa a seguinte frase: aprender cada um a sua parte. Aprender cada um a sua parte, né? Sabendo que nós estamos o tempo todo em relação com os demais, né? Às vezes, em relação com pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, às vezes de sexo diferente, de idade muito diferentes, culturas diferentes, né? Mas estamos
em relação com o outro, mas sabendo que cada um tem que aprender qual é a sua parte. Né? O que é que eu vim fazer aqui? Por que é que eu estou neste país, nessa cidade, nesta família, com essas pessoas? Qual é o meu papel no mundo? Por que é que eu estou nesta casa espírita e não em outra casa espírita? Né? Eu preciso me questionar cada vez mais. Há um antigo filósofo muito conhecido, Sócrates, que ele fala, só sei que nada sei. Né? Talvez é essa sugestão que de uma forma diferente o Emmanuel fez na lição. Né? Qual é a sua parte? Em que momento você é profeta? Em que momento você é apóstolo? E o que fazer para buscar um equilíbrio entre o apóstolo e o profeta? Porque aqui não está querendo dizer quem é o certo e quem é o errado. Na verdade, todos têm o seu valor. Importa a gente equilibrar o que essas duas figuras, né, têm a nos ensinar. Porque essas duas figuras estão em nós. Então, o que elas nos ensinam diariamente, constantemente? É uma pergunta que nós temos que fazer e refletir. Assim como as epístolas, no início, né, foi aqui uma despertar em vosso pensamento sadio, a educação mental, né, na mente equilibrada, com algumas admoestações, ou seja, equilibrar, despertar em vocês reflexões que lhe façam melhorar enquanto ser, né, em relação. E o que ele diz, né, que é muito importante edificar aquilo que nos compete. Nós todos estamos nessa existência e a doutrina já nos ensinou que nós não perdemos aquilo que adquirimos, não é? Então significa que se eu não perco aquilo que eu adquiro, hoje eu estou na minha melhor versão. De todas as versões que eu já fui, em existências passadas, hoje eu estou na minha melhor versão, né? E cabe a mim a competência de edificar esta versão atual. Então, aquilo que eu já tenho, eu mantenho e afloro cada vez mais, mas aquilo que eu não tenho é papel e responsabilidade minha de edificar e melhorar. Né? É como se ele dissesse, eu já falei, já disse essa frase hoje, o que é que eu devo aprender com aquilo que me é ofertado? Seja uma oferta que eu entendo como algo positiva, que eu aceito de bom grado e de coração aberto, que eu já entendi que eu preciso aprender com aquilo, seja aquilo que é me ofertado, mas que ainda eu não aceito. O que é que eu devo aprender com aquilo que eu não consigo aceitar? Por que que eu não consigo aceitar esta situação em minha vida? Por que que eu sou tão resistente em aceitá-la? Por que que ela me machuca tanto? Por que me dói tanto? São esses questionamentos importantes a ser feitos, né? E fechando, ele diz assim: ainda que esteja sozinho, isso é uma frase do Emmanuel na lição, ou perseguido pelas incompreensões dos homens, estaremos crescendo em graça e discernimento. Ou seja, se estivermos caminhando nos passos de Jesus, ainda que eu esteja sozinho na incompreensão de todos os homens ao meu redor, eu estarei ganhando em graça e em discernimento. Jesus disse: em tudo dai graças, seja naquilo que eu já aceito, seja naquilo que eu tenho dificuldade de aceitação. Em tudo dai graças, né? Talvez seja uma forma de nos conectarmos mais fácil com o Pai. E ele usa a palavra discernimento, né?
qual seria o significado que esta palavra tem, né? O que significa discernir? Discernir é justamente a gente ter a capacidade de poder avaliar com clareza e sensatez tudo o que nos acontece, aplicando o bom senso. Então, esse é o real sentido da palavra discernimento. Que a gente possa, então, ter sempre à nossa frente os passos de Jesus para que a gente possa alcançar as indicações da lição de hoje. E assim a gente vai encerrando essa tarde, pedindo aos mentores da casa que nos abençoe, para que possamos voltar aos nossos lares e que possamos dividir com todos aqueles que ali estão um pouco daquilo que nós recebemos nesta tarde de hoje. Que essas reflexões, Senhor, possam fazer a mudança tão necessária na nossa essência, que só depende de cada um de nós. Sabemos que não é fácil realizar, mas também sabemos que é possível realizar. Todos nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e identificar aquilo que já temos de bom, de belo, de puro e de verdadeiro. Todas as nossas virtudes alcançadas com muita humildade no nosso coração. E também, Senhor Jesus, sabemos que podemos identificar aquilo que nos faz sofrer, aquilo que faz aqueles que estão ao nosso redor sofrer. Que possamos todos os dias, assim como Santo Agostinho nos indicou, fazer a reflexão antes do descanso bendito. O que é que eu fiz de bom no dia de hoje? O que é que eu posso melhorar? Quais são as propostas para o novo dia que se iniciará na manhã seguinte? E que todos os dias, ao levantar dos nossos leitos de descanso, possamos pedir ao Mestre Jesus que nos ajude neste dia que se inicia. E que possamos, ao deitar, agradecer por todas as bênçãos, por todas as graças que nos rodeiam. Pela criança que está ao nosso redor, pelas flores que brotam no jardim, pelo sol que brilha lá fora, pelas estrelas, pelo universo sem fim. Que possamos enxergar, Senhor, na Tua infinita bondade, as graças que são tantas diante das nossas dificuldades, que são tão pequenas, mas que muitas vezes nós a tornamos maiores do que elas são realmente. Nos ajuda, Senhor Jesus, a conseguirmos perceber isso em nossas vidas, isso em nós mesmos. Graças a Deus e graças a Ti.